Graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual seja dada a glória para todo sempre. Amém. Faço minhas as saudações de Paulo em sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 36. A paz do Senhor, irmãos. O título desta pregação é Estultícia, e o texto principal está em Salmos 128, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A definição de estultícia é a característica do que é ou se apresenta de modo estúpido, tolice. Para mim, estultícia é a soma de ignorância com estupidez. Um exemplo bem claro para nós entendermos o que é estultícia é observarmos os ímpios. Mas um exemplo mais claro ainda para que nós entendamos completamente é nós observarmos a nossa própria estultícia, nós como cristãos, porque nós sabemos da verdade e muitas vezes ignoramos. Sim, e quando nós ignoramos a verdade, sabendo da verdade, estamos agindo com estupidez. Por isso eu penso que estultícia é a soma de ignorância com estupidez. Primeiro, a pessoa ignora aquilo que ela já sabe que é verdade. Então, por que ignora? Se ela ignora, é fato, ela está sendo estúpida. Qual é o exemplo que nós temos? Nós temos dois exemplos básicos dentro do corpo de Cristo. Um deles é aquele que sabe da verdade e ignora constantemente e, portanto, vai sofrendo. A palavra diz que quanto mais ignorar, se está salvo, não sei quem é, o Senhor Deus o sabe, porque nós não temos a capacidade de julgar. Mas se está salvo, quanto mais ignora, mais sofre. Eu passei por um tempo assim, e de vez em quando, irmãos, eu caio em si que andei ignorando verdades fundamentais da palavra e por isso passei por sofrimento, agi com estupidez. Mas tem casos extremos em que um irmão, uma irmã é salvo, não sei, o Senhor Deus o sabe quem, mas passando como que pelo fogo, diz a palavra, sofrendo muito. Esse é o primeiro exemplo básico dentro do corpo de Cristo. O outro exemplo é quando os irmãos estão buscando a palavra, porque todos que estão no corpo de Cristo estão buscando a palavra, mas não vigiam. O primeiro é aquele que contende muito consigo mesmo. Isso aconteceu comigo. Sofre muito. Aceitou a palavra, aceitou a Cristo, está salvo, mas fica pensando nisso, pensando naquilo, sofre. O segundo é porque não contende, mas não vigia. Vocês percebem a diferença? Aquele que está contendendo está numa armadilha do Satanás, está salvo, mas está salvo porque aceitou a Cristo, porque está batalhando, está buscando, mas está sofrendo muito, porque está na armadilha do Satanás, que não consegue levar porque está salvo, está selado, mas sofre muito até chegar à redenção. E o outro porque não vigia. Se não vigia, cai muito, porque os laços são muitos, e sofre também. Então, ou porque está contendendo com o Pai, é o Pai, não tem. Se aceitou a Cristo, porque aquele que diz da boca para fora que aceitou a Cristo, esse é o ímpio, eu não falo desse. Eu estou comentando entre nós, entre os irmãos.
Aquele que no coração aceitou o Filho de Deus, sabe, conhece a história bíblica e aceitou, não peca porque quer pecar, está batalhando, ele sofre muito porque ele contende, porque ele foi cair nos erros justamente porque ele ficou pensando demais nas coisas que não deveria pensar. Não poderia ser assim, não poderia ser de outro jeito, eu passei por isso. E também o irmão, a irmã que não vigia. Esse não contende, não quer saber de outro jeito, ele não pensa, não poderia ser assim, não poderia ser, é o jeito de Cristo. Esse irmão já se encaixou certinho no caminho, a princípio ele começa a sofrer menos. Mas se ele não vigia, ele passa por momentos na vida dele, esse cristão, essa cristã, em que é pego por laços do maligno. E por alguns momentos na vida dele ele sofre também. Em todos os casos, aqueles que creem no seu Jesus, como nós, se nós cometermos estultícia, nada mais é do que ignorância seguida de estupidez. Ignorância porque se nós lemos a palavra, sabemos que é tudo assim, que ao aceitar o seu Jesus nós somos tirados do mundo, que aqui é só perder, perder até ganhar a vida eterna, porque nós já estamos selados, já temos a vida eterna. Então, se nós ignoramos isso, cada vez que a gente perde algo, a gente sofre mais do que deveria. O primeiro erro é quando a gente pensa, não poderia ser diferente, sofre. Sofre muito, porque não tem diferente. O que Cristo ensinou é perfeito. Esse mundo é temporário e ponto final. Ao homem foi ordenado viver uma só vez. E o segundo, sofre porque não vigia. Todo cristão está ignorando a palavra quando ele cai num desses laços. Porque aquele que tem a armadura de Deus, que vigia, ele vai sofrer também. Ué, pregador, mas então qual é a saída? Sofre. Todo mundo sofre. Que todo mundo que está em Cristo sofre. Não tem sofre porque está vendo o outro indo para a perdição, sofre porque é perseguido, sofre por vários motivos, porque foi tirado do mundo, porque esse mundo tem um príncipe, e a lista é imensa. Mas começa lá o Senhor Jesus dizendo, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês, tudo isso aí que a gente conhece. Só que além de ser cristão sofredor, nós somos realizados. Quem é cristão é realizado, tem uma felicidade lá no fundo da alma. Isso aí, e às vezes a gente consegue rir, né, ser bobo, mas a felicidade, quem é cristão, mesmo dentro do sofrimento, está com a felicidade, ela sabendo, eu estou salvo, estou selado, sabe? Não adianta, eu falo de irmão para irmão, de irmão para irmã. Vocês que são cristãos, como eu, nós sabemos. Então, vocês sabem da felicidade que a gente tem. Nós temos essa felicidade e temos o sofrimento da perseguição, o sofrimento da falta das coisas, o sofrimento de tantas coisas, porque nós despertamos para a verdade que isso aqui é falho, que não, eu fui feito à imagem e semelhança do Senhor Deus. Ainda que não houvesse perseguição, mas tem, né? Muitos chegam a dizer que não existe, que é bobagem, Experimenta aceitar o Senhor Jesus, que né, o Espírito Santo vai te mostrar a verdade. Mas, ainda que não houvesse perseguição, nós sofremos porque fomos feitos à imagem do Senhor Deus. Né? É um paradoxo dizer isso, mas é fácil de entender. Nós somos feitos à imagem do Senhor Deus. Nós não fomos feitos para estar nesse mundo, não. Ah, mas então por que o Senhor Deus nos colocou nesse mundo? Pois é, né? Simples, historinha simples, vai ler a Bíblia. E justamente porque nós fomos feitos à imagem do nosso Pai, que nós sofremos, mesmo que não tivesse perseguição, nós íamos sofrer, não adianta, porque esse mundo carnal não satisfaz a nossa alma, não satisfaz. Cristo no poço de Jacó dizendo, né? Que a água que ele tem é essa água, é a palavra que satisfaz o desejo das nossas almas, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. As nossas almas, como uma corça, têm sede da palavra de Deus, têm sede da promessa, porque as nossas almas já sabem
Quem é cristão, não adianta. Um anjo me visitou em carne. Não adianta, sofre, não vou me justificar. Quem me justifica é Cristo. Com todos os meus erros, não vou me justificar, não. Agora, eu sei, vocês sabem da promessa, a vida eterna e abundante. Nós temos dentro de nós o anseio, o desejo pela eternidade, por essa vida perfeita que o Senhor colocou dentro de nós. Se o Senhor Deus não colocasse isso dentro de nós, nós não teríamos essa esperança. Essa esperança que está realizada, está consumado no madeiro, está realizada em Cristo Jesus. Nós sabemos disso, esse é o primeiro passo. Lembrarmos que nós já sabemos disso. Então, apesar de todo o sofrimento, irmãos, tomemos cuidado para não ignorarmos, e quem ignora passa a agir com estupidez, porque a estultícia é isso mesmo. Quando uma alma ignora aquilo que ela sabe aquilo ali. Tem um buraco lá na frente, para que vai botar o carro a 200 por hora? Tem um abismo, tem uma curva, tem um mecanismo do carro que, por mais perfeito que seja, ele pode falhar. Ah, pode falhar, mas não. Eu sou milionário, eu estou aqui nesse carro de milhões, custou uma fortuna, não vai falhar, eu sou especialista, eu corro todos os dias. Tem uma possibilidade ali. E, segundo a palavra do nosso Deus, ao homem foi ordenado viver uma só vez. A qualquer momento, nós não sabemos, o Senhor Deus o sabe. A tua vida, a minha vida, aqui vai terminar. Então, irmãos, por isso nós escutamos, para que a fé venha mais e mais aumentando em nossos corações. Nós escutamos a palavra, não sejamos ignorantes, para não agirmos com estupidez, porque muitas vezes, muitos cristãos, aconteceu comigo, irmãos, agem com estupidez. Mas por quê? Porque ignoraram a sã doutrina, porque simplesmente não observaram a vontade do Senhor Deus, porque não se entregaram totalmente para o Senhor Jesus. Eu falo para os salvos, não sei quem são, o Senhor Deus sabe. Se tu tens a certeza da salvação, é porque tu estás em Cristo. Tu crês que a salvação é tão somente em Cristo, então todo aquele que crê está salvo, está salvo. Mas é palavra de consolação também. Muitas vezes nós resistimos ou pecamos na busca pelo prazer, mesmo sem saber. Às vezes os nossos pensamentos nos traem, as nossas ações nos traem, e aí nós acabamos sofrendo excessivamente, porque o Pai, ele faz tudo, ele traz a ovelhinha de volta. Eu falo para os salvos, se está salvo, se tu crês a salvação, ela vem através do Senhor Jesus. Repito, para simplificar esta palavra, que a palavra de salvação é simples. Aquele que crê está salvo, está salvo. Agora tu vai decidir, tu quer passar para a salvação como que pelo fogo, ou buscar o melhor possível. Vejam, Paulo passou como que pelo fogo, não tem. O sofrimento virá para todos nós, mas tu pode ainda piorar isso. Sempre pode piorar. Então, mesmo sem saber, às vezes, a alma do cristão ainda está buscando as coisas desse mundo e ela acaba sofrendo, porque ela vai buscar aquilo que eu busquei quando desceu aquele anjo. Ela vai buscar o mundo e o Senhor Deus diz, olha, não busca o mundo, porque não é este mundo que o Senhor Deus preparou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que o Senhor Deus preparou para aqueles que o amam. Nós temos uma noção, mas não sabemos. Ninguém jamais viu. Então, muitas vezes, as nossas almas, elas se inclinam a olhar as coisas do mundo. E eu nem falo dos pecados mais conhecidos, eu falo simplesmente do desejo de eu queria isso, eu queria aquilo, quando é para te entregar totalmente para o Senhor Jesus. A estultícia dos ímpios, fácil de entender, né? Porque a palavra diz que todos sabem, ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Toda a existência proclama a glória do Senhor Deus. A palavra diz que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Pelos meus testemunhos vocês têm ouvido, até um anjo desceu em carne.
Então, a estultícia dos ímpios nós conhecemos, mas a estultícia dos irmãos em Cristo, ela existe. Quando falo irmãos em Cristo, são salvos, então existe. Mas nós não somos santos, nós somos santos, diz a palavra, porque estão sendo santificados em Cristo Jesus. E muitas vezes acontece isso que eu vos coloquei. Sofremos mais ou porque estamos buscando ainda, sem saber, buscando ainda mais o mundo do que a Cristo, ou porque estamos ignorando algum ponto mais da palavra que nos faz sofrer. Em ambos os casos, nós agimos com estupidez, porque não podemos ignorar a palavra. Quanto mais ignorarmos, mais estúpidos seremos. Por estúpidos, entendamos, é quando a gente cai num sofrimento, num pecado, pede perdão, tudo, eu falo dos salvos. Mas mesmo assim, quando nós agirmos com ignorância, a gente cai na estupidez, a gente comete estupidez e o sofrimento é maior. Por isso, a observância constante da palavra do Senhor Deus nos traz mais paz. Salmo 128:1 diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Por temor ao Senhor, nós buscamos observar, buscamos adorar o nosso Deus, observando o que Ele nos ensina. E hoje, então, nós vamos observar um pouco mais o que é a estultícia. A estultícia na ciência do homem que ignora a linha temporária de vida. É uma linha, vocês sabem, trabalhinho de criança. Nasceu, morreu, início e fim. Se a gente volta a ser como uma criança no simples, a gente vê, é isso. O que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes eu me peguei num erro, num pecado, só para depois voltar e clamar ao Senhor Deus, confessar, dizer, tu está certo, meu Senhor. Só perdi tempo, só perdi energia, só perdi paciência, só perdi a minha calma, a minha paz. E perde muito mais que o áudio aqui não comporta. A estultícia te leva até mesmo a perder a tua alma. Mas eu estou falando dos salvos. Então os salvos, eles não perdem a alma, estão salvos, selados, mas eles chegam a cometer alguma estultícia, a ponto de perderem a sua paz muitas vezes. Então a estultícia na ciência do homem que ignora a linha temporária de vida. Nós não ignoramos, mas a gente às vezes sofre porque não se aconselha com o conselho do Espírito Santo que nos lembra da palavra dizendo, olha, isso é temporário, vai acabar. Então nós gostamos das músicas, tudo, né? Jó, nascemos sem nada, né? Senhor Deus tomou tudo, aí começa a glorificar quando é na vida dos outros, mas quando é na tua vida, nem sempre tu age assim, né? Vem as lamentações, vem os sofrimentos, vem a cabeça baixa. Nós nascemos sem nada, essa é a verdade. E devagarinho muitos de nós vão desejando se apossar da existência. Olha, irmãos, que estultícia. É tolice, é estupidez querer se apossar de qualquer coisa, porque tudo aqui é temporário. Nós não fazemos isso, mas muitas vezes a gente pensa que tinha alguma coisa. Não temos. Não temos nada nesse mundo, nunca tivemos. Ninguém tem, nem o homem mais rico da face da terra, não tem nada. Então é estultícia não perceber que nós devemos ser humildes, que somente a existência, somente o universo, as estrelas, é maior do que nós. É a existência que nos comporta e não nós que guardamos a existência física dentro de nós. Como é que eu vou botar as estrelas e tudo que existe dentro de mim? Contudo, diz a palavra, se a gente for humilde, o Senhor Deus nos transforma em filhos, nos dá vida eterna e abundante, o que já aconteceu conosco, irmãos. E ainda que a existência não esteja fisicamente dentro de nós, é como se estivesse, porque nós temos a vida eterna e abundante. Nós temos dentro de nós o desejo tão forte por esta vida, que isso até a palavra diz que foi o Senhor Deus quem colocou em nós. Eclesiastes 3, versículo 11. Tudo fez formoso em seu tempo
também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. O Senhor Deus colocou a eternidade dentro de nós. Nós sabemos que ela existe e temos esta sede por viver eternamente. E a eternidade é algo tão grande que só o eterno, que vive fora do tempo e do espaço, só ele sabe. Só ele tem preparado a eternidade para nós. Algo tão grande que o Senhor Deus fez assim mesmo. Nos fez filhos para que possamos aprender com o Pai eternamente. É maravilhoso. Então, se desesperar para quê? Sofrer para quê? Eu falo para vocês, irmãos, mas vai que uma pessoa num canto do mundo, um escravo, tem muito escravo hoje, irmãos, mas como tem escravo em vários países. Vai que uma prostituta é uma escrava do sexo. Vai que um pobre, vai que alguma pessoa que não tem recursos, alguma pessoa que está à beira da morte, alguma pessoa que está totalmente escravizada, porque todos nós somos escravos neste mundo. Mas nós que estamos em Cristo sabemos que não. Nós sabemos que nós vivemos como escravos, mas somos, na verdade, libertos em Cristo. Somos, na verdade, escravos deste mundo porque primeiro somos escravos de Cristo. E isso é liberdade. Então, para vocês entendem isso, mas vai que um desses escuta e que ele entenda que ele tem tudo para receber a vida eterna e abundante agora mesmo, se aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós já aceitamos. Nós já sabemos o que diz em Eclesiastes 10, versículo 6. A estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. A estultícia, aquele que ignora, aquele que comete estupidez, aquele que vai abocanhar o mundo, que acha que tem tudo, ele está lá nas alturas. A estultícia está posta em grandes alturas. A queda vai ser grande. Mas os ricos espiritualmente, aqui diz, estão assentados em lugar baixo. Aqueles que aceitaram a Cristo sabem que têm que ser humildes, sabem que não tem nada, sabem que não estamos perdendo nada, sabem que nós temos que passar pelo vale, sabem que estamos em lugar baixo porque somos já ricos, temos a vida eterna e abundante. Eclesiastes 10, 6, a estultícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Então, se tu que me escutas, passa por um momento, num vale, num lugar baixo, basta reconhecer que tu tens a vida eterna e abundante em Cristo Jesus. Tu vais então perceber a riqueza que o Senhor Deus colocou sobre ti. Nós somos ricos, nós somos infinitamente ricos, irmãos. Por que agir com estultícia? Por isso a palavra diz para vigiarmos. Vejam, a estultícia na ciência do homem que pesquisa a consciência. Se alguma coisa vocês não entenderem, não tem problema. Por isso a pregação é longa. Deixa que o Espírito Santo faça com que entenda aquilo que tu tens que entender. Então vejam a estultícia na ciência do homem que pesquisa a consciência. O cérebro, por mais maravilhoso que seja o nosso cérebro, ele é somente um veículo temporário, é uma massa de carne. É uma mídia de armazenamento, é um meio que a gente usa neste mundo. É diferente do corpo glorificado que nós teremos no céu. Então, no céu nós teremos corpos glorificados, isso nós sabemos. Mas, muitas vezes nós não pensamos que nós teremos também almas glorificadas. Em João 17, 22, o Senhor Jesus diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. O Senhor Jesus nos deu a glória que ele recebeu do Pai. Nós receberemos não somente corpos glorificados, mas também
Toda a glória que o Pai entregou para o Senhor Jesus, Ele entregou para nós. Desde já nós já somos almas glorificadas, porque nós temos esse caminho, essa verdade, essa vida. Nós temos o selo do Espírito Santo, nós temos o Pai zeloso olhando por nós, nós temos tudo, somos almas glorificadas. E como almas glorificadas, como filhos de Deus, nós receberemos corpos glorificados para poderem expressar plenamente a nossa existência. Aqui na Terra a gente faz um esforço para estudar isso, estudar aquilo, para lembrar, para não sei o quê, porque nós estamos usando o cérebro carnal. Então, o homem, ele tenta pesquisar a consciência e acha que a consciência é o cérebro. No mais puro entendimento do homem, ele chega a pensar que a consciência não é o cérebro, mas a rede neural, os impulsos eletromagnéticos que o cérebro grava. Porém, o cérebro não contém a nossa consciência, ele apenas expressa, ele é apenas a reação. A ação está na alma, a consciência está na alma. Minha mãe um dia perguntou como é que uma folha entra no fax e sai no outro lugar, no outro fax. Quem não entender o que eu estou falando é porque não é da minha época. Não precisa entender essa parte. Mas o fax era uma maquininha em que a pessoa colocava uma folha e toda a imagem, uma fotografia, um texto, às vezes a página de uma revista, tudo era copiado, transmitido por um fio e chegava lá no outro estado, na outra cidade, no outro país, uma cópia chegava lá, né? Porque o papel, ele não atravessa o fio, ele não era transportado através do fio. O que chegava lá na outra cidade, então, se era um papel com a mesma imagem? Era uma cópia da informação. Então, tinha o papel no fax a gente colocava o papel, né? Aquele fax copiava a informação, fotografava, e enviava essa fotografia através do fio, né? Transformava em eletricidade. E lá no outro país tinha um outro fax que recebia essa informação e imprimia, né? Gravava numa nova folha de papel. Então a minha mãe, glórias a Deus, ela aceitou o Senhor Jesus e até hoje ela não entende isso, mas um dia ela me perguntou como é que uma folha entra num fax e essa folha passa pelo fio, não cabe no fio, né? E como é que ela sai do outro lado? Então, quem não é da época do fax, vamos ver o que é uma fotografia. Nós poderíamos perguntar também. Como é que eu tiro uma fotografia e aí eu olho no meu celular, na máquina fotográfica, eu olho ali e vejo, mas esse pessoal está aqui dentro. Não está ali dentro. Isso é fácil para a gente entender, não é mesmo? Porque aquela fotografia, ela é uma cópia. Ela é apenas informação. Nós estamos olhando para uma cópia daquilo que foi o original naquele momento. Então nós temos o original e temos a cópia. E essa cópia, ela pode se apresentar de diversas formas, até um dia chegar numa forma tão perfeita em que o homem, em sua estultícia, acredite que é o original. É o original. Assim como a minha mãe acreditava que uma folha entrava no fax e saía do outro lado, lá no outro país. Hoje o homem, em sua estultícia, ele está acreditando em coisas como teletransporte e clonagem. O teletransporte, segundo o que eu entendo, eu digo para vocês também, se não entenderem, eu também não entendo muito, mas o teletransporte, certamente, eles querem transportar objetos ou pessoas de um ponto para o outro de forma instantânea ou muito rápida, sem usar os meios tradicionais de transporte. Nós conhecemos os filmes futuristas, não é mesmo? A pessoa entra numa cabine, desaparece e aparece no outro lugar. Será que eles vão conseguir? Eu penso que se o nosso Deus permitir, eles vão conseguir. Mesmo assim, não vai ser um teletransporte. Por quê? O teletransporte, ele busca desintegrar o objeto.
desmanchar, desmontar a pessoa e remontar a pessoa no outro lado. Ainda que não entendam, isto não é teletransporte. Isto é desmanchar o original, quer dizer, a pessoa já morreu, e remontar a pessoa no destino. A pessoa que está no destino já é um clone. Vocês estão entendendo? Porque a alma não está mais ali. A partir do momento que desmanchou aquele corpo, a alma saiu. E agora eles têm uma cópia das moléculas dos átomos e remontam o corpo no destino. Este que é montado no destino, ele é uma pessoa sem alma, mas não é o original. E se for uma pessoa com alma, é uma pessoa nova, como se fossem gêmeos na barriga de uma mãe. Os gêmeos são parecidos, mas são almas diferentes. Isso, para nós que cremos no Senhor Jesus, é fácil de entender. A clonagem é a mesma coisa. Eu lembro de um filme em que um homem consegue clonar a si mesmo. Mostra a cena dele entrando na máquina, e aí ele sai e do outro lado sai o clone dele, né? Como se fossem gêmeos. Como ele estava morrendo, esse é o motivo pelo qual ele clonou a si próprio. Então, o clone sai da máquina e começa a tirar as roupas dele. Começa a tomar os pertences dele. Tudo que ele tem começa a pegar e colocar no corpo dele. E o original, aquele que está morrendo, ele olha para o clone, né? Se vê no clone, a sua imagem e semelhança, acha que é ele mesmo. E aí, então, ele diz assim, faz sentido. Porque é para mim, né? Eu que vou continuar vivendo. Na sua estultice, ele não percebe que ele está vivo ainda. Quem está tomando as coisas dele, apesar de ser um clone, apesar de ser muito parecido com ele, não é ele. É uma criatura feita por ele, que é homem, e portanto não vai dar certo. E assim que ele morrer, ele vai para o inferno. E aquele clone, o Senhor Deus o sabe, o que vai acontecer, se aquilo tem alma, se não tem alma. Enfim, não faz sentido. A estultícia, em hipótese nenhuma, não faz sentido. Esse exemplo simples de clonagem, um ímpio deveria entender, não é mesmo? Então os dois ali, o clone e o original. Aí o original olha para o clone e diz assim, faz sentido. Eu vou continuar vivendo. Ele não vai continuar vivendo. Tu está vivo, separado dele. Não está vendo que tu é uma criatura e ele é outra. São diferentes. Se tu vai morrer agora, ele vai continuar. Sabe o que é aquele clone? Eu não sei. Senhor Deus o sabe. Mas tu não está percebendo a tua estultícia. Tu vai morrer agora sem Cristo. Não adiantou nada fazer aquele clone. Estultícia na ciência do homem que pesquisa dimensões. O homem está sempre pesquisando o universo, sempre buscando saídas, buracos negros, dimensões. E eu já li aí que a ciência tem descoberto 11 dimensões, uns falam 7, e a princípio eles dizem são 4, né? Largura, altura e profundidade, incluindo o tempo. Aí já nessas 4 dimensões a gente já entende a estultícia, né? Já entende que nessas dimensões não tem para onde ir, não tem portais. Porque largura, altura, profundidade, nós sabemos pelas 3 primeiras dimensões que o homem cita, são atributos de uma única dimensão, de um único lugar. Aqui por dimensão nós estamos falando não em medidas, mas um lugar para viver. Mas o homem, ele começa assim, ele vai mais a fundo, ele está tentando abrir portais para aquilo que ele acha ser uma nova dimensão, um lugar novo, uma fuga, não sei o que querem descobrir, mais poder, aquela sede pelas coisas, sem Deus. E sem Deus a gente comete estultícia. Então, amados, nós sabemos muito bem que o homem foi ordenado viver uma só vez, e a partir daqui só existem 2 dimensões. Ou é céu, ou é inferno. Ou é salvação, que é o céu lá no final, ou é condenação, que é o lago de fogo lá no final. Enfim, num resumo, a palavra diz que vai ser novo céu, nova terra, tudo novo, mas é importante nós entendermos que não tem como ir para outra dimensão sem o nosso Senhor
Jesus Cristo. Não para viver. Sem o Senhor, a única dimensão que resta é o lago de fogo. Então a ciência está estudando aí o que eles dizem ser as dimensões da matéria. Mas, pregador, tu já não falou que presenciou portais? Sim, presenciei coisas na minha vida que pareciam ou eram portais. Eu não quis entrar. Agora, o que são aquilo? São portais. Então tem ou não tem portais, pregador? Tem, mas não são para o paraíso. São para as regiões celestiais. Que muitos pensam assim que o Satanás ele está no inferno, está no lago de fogo. Não, o lago de fogo está vazio e o Satanás está indo e vindo. Inclusive ele vai na presença do Senhor Deus quando é chamado. Os demônios estão aí à nossa volta, estão aqui nesta dimensão e na outra, a região celestial. É claro que lá em cima tem a divisão onde eles não entram. Mas se o Senhor Deus chama, até o Satanás vai na presença do Senhor Deus. Então, esses portais, eles abrem portais sim, mas é para regiões demoníacas. Regiões demoníacas. Não é o lago de fogo, não é o inferno, mas são regiões onde estão os demônios que concedem poder para eles. Por isso eu não quis, não me interessei por esses portais. Agora, sair desta dimensão só tem um jeito, a ciência do homem não consegue. Todas essas dimensões que o homem descobre são estruturas da matéria, estruturas de uma mesma dimensão. Sair desta dimensão, repito, somente através do Senhor Jesus. Que daí a gente vai para outra dimensão chamada paraíso, chamada céu, chamada glória, a vida eterna e abundante. Ou quem não aceitar o Senhor Jesus, vai lá no final para o lago de fogo, que é outra dimensão também. Portanto, a estultícia do homem querer ir para outra dimensão. O homem mesmo, a ciência já está comprovando, alguns já estão dizendo que o universo um dia vai terminar. Então eles querem encontrar outra dimensão. A coisa mais fácil de fazer isso é aceitar o Senhor Jesus. Pronto, porta aberta para a vida eterna e abundante. Não, a ciência prefere buscar resposta no intrincado mecanismo da matéria, que chega a mostrar que tem diversas dimensões e não são dimensões, são apenas estruturas da matéria, da mesma dimensão. Estultícia. Nós estamos numa linha do tempo limitada. Para que estudar aquilo que é limitado? O que vai terminar? Para que fazer tudo isso se nós temos um Deus maravilhoso que nos concedeu a dimensão perfeita, como nós lemos em Lucas 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O reino de Deus é a dimensão perfeita. Então aí o homem, em sua estultícia, pesquisando dimensões. A estultícia na ciência do homem que busca a imortalidade. Essa é clássica. Nós vemos tantas coisas que eles estão fazendo e uma delas é o congelamento de corpos. Entre tantos outros métodos, mas, a exemplo do congelamento de corpos, nós observamos pessoas pagando uma fortuna para que, misericórdia, o corpo seja congelado. Naquele momento que aquele corpo parou de funcionar, a alma saiu. Foi para o inferno. Foi para o inferno. Mesmo que consigam viver mais neste universo, qualquer evento físico, como uma explosão, uma colisão de estrelas, poderá matar essa pessoa. Não existe imortalidade sem a salvação em Cristo Jesus. E mesmo que essa alma consiga ser bilionária, ter o seu próprio planeta, se proteger de tudo e de todos, em Apocalipse 6, versículo 14, nós lemos que e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Tudo vai ser feito novo, novo céu, nova terra. Vai ser tudo enrolado como se fosse um livro, um pergaminho. Não adianta se esconder nem em Marte,
nem num planeta bilhões de anos-luz distante da Terra. Então, amados, nós sabemos como é o comportamento do homem sem Deus, porque nós estávamos sem Deus. Depois aceitamos a Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 17 ao 21. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, irmãos, o Senhor Jesus nos deu a glória que ele recebeu do Pai, a vida eterna e abundante. O erro do homem que já está condenado é porque ele está buscando aquilo que é limitado, aquilo que termina, é a mortalidade. Enquanto o nosso Salvador vem e oferece a vida eterna. A estultícia do homem está justamente na tirania. Ele não quer se humilhar, não quer aceitar o Filho de Deus. Em vez disso, ele quer tomar, quer colocar o universo dentro de suas posses, dentro de si, é meu. Enquanto isso, a palavra diz que o Senhor Deus já colocou a eternidade dentro de nossas almas. E se o papai fez isso, não foi por maldade. Não foi para dar um gostinho, olha, vou fazer as almas, vou mostrar que existe eternidade e vou deixar sofrer. Não. Enviou o próprio Filho para nos salvar. Mas o homem, em sua estultícia, ele permanece na tirania. Em vez de buscar a vida naquele que tem a vida eterna, o homem prefere escravizar, controlar, usurpar, tomar à força a pouca vida temporária dos outros. A escravidão existe para diversos fins, vocês conhecem, trabalho forçado, sexo, alimentação, oferendas satânicas. Eles estão condenados porque eles estão buscando a vida eterna em todas as coisas que são limitadas. Porque nós sabemos que o pecado é fazer aquilo que é contra a vontade do nosso Deus, mas muitos não entendem. Ora, eu não posso fazer o que eu quero, que Deus é esse. Mas o entendimento é esse. É contra a vontade do Senhor Deus, porque o Senhor Deus sabe, está explicando até na minha voz. Isso que estão procurando é pecado porque é limitado, acaba. Se eu pegar 100 pessoas e escravizar e botar para trabalhar para mim, eu vou ficar rico, vou dar chicotada, vou matar as pessoas, vou viver a vida que eu queria por algum tempo. Nada que eu faça nessa terra vai ser imortal. Tudo aqui é limitado. Então, o princípio básico é o temor a Deus. É o texto principal desta pregação. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Muitas vezes, até nós cristãos sofremos mais além da conta por causa da estultícia. Mesmo sendo salvos. Se nós não ignorarmos a palavra, nós não vamos cometer a estupidez de sofrermos por nada. Porque nós não temos nada, nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. O que nós temos é a vida eterna e abundante em Cristo. Aqui nós não temos nada, essa é a palavra. É falta de humildade para observar os apóstolos. O que eles tinham? A vida eterna. Aqui, perseguição, sofrimento. Então, irmãos, nós sabemos que mesmo no meio disso tudo aqui, nós temos o olho zeloso do nosso Pai. Ele está nos observando e cuidando das nossas almas. E essa é a maravilha, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar. A história completa, nós temos que ler e reler e lembrar, nos maravilharmos, adorar essa palavra do Deus que colocou as mãos no pó,
assoprou vida, colocou a sua imagem e semelhança no pó, e aí estamos nós, nascidos da carne. E na continuidade ele enviou o próprio Filho. Até quando foi ressuscitado, veio andando humildemente do lado daqueles dois que estavam indo para Emaús, como um amigo. E em todos os momentos, agora com o Espírito Santo e até anjos ele envia. O Senhor Deus, desde o pó, acompanhando a sua criação até que cheguem a ser seus filhos. O Senhor Jesus, sendo Ele mesmo salvação e vida eterna, Ele não pode ser condenação. Por isso ele diz que não veio julgar o mundo. Ele veio salvar o mundo. Mas quem o rejeitar, a palavra que tem pregado o julgará no último dia. Por quê? É aquele exemplo básico que eu coloquei para vocês. Tem uma pessoa indo por um caminho, um motorista, e aí o outro telefonou e disse assim, olha, não vai por aí porque é perigoso, porque tem abismo, é colina, tem assaltante, tem um monte de coisas aí. A pessoa que está avisando, ela não veio julgar, eu não vou julgar o motorista, eu avisei ele. Agora, se ele ignorar a minha palavra, já está julgado, vai morrer. A mesma coisa o Senhor Jesus, ele é o verbo, ele fez toda a existência e agora ele está explicando, olha, vocês nasceram lá do pó, tem que nascer agora da água e do Espírito, para depois sermos filhos de Deus. No meio desse processo, não cometam estultícia, não ignorem a palavra, porque vocês vão sofrer ou pouco ou muito, ou até o ponto de cair na ira do Senhor Deus. Então, para nós que estamos salvos, sabemos que não, mas o Pai corrige aqueles a quem ama. Então, a estultícia, em qualquer hipótese, não é coisa boa. Então, amados, vocês sabem, para o homem comum, essas coisas não fazem sentido. A ciência do homem é hipócrita, porque o homem ele só quer fazer ciência, ele só quer ter conhecimento das coisas desse mundo temporário. Agora, quando o homem é convidado a conhecer a Deus, a ter uma experiência, um relacionamento com o Senhor Deus, quando o cristão diz que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam, e todo aquele que começa a ler a Bíblia Sagrada, já na primeira semana pode receber algo do Senhor Deus, aí o homem não quer. Por isso que a ciência do homem é hipócrita, porque o homem não quer ter ciência de Deus. E a própria palavra diz isso, que ninguém vai para o lago de fogo sem merecer. Então, como é que essas coisas fazem sentido para nós e não fazem sentido para a ciência do homem? Porque nós gostamos da ciência do homem, nós somos homens e mulheres, mas nós não paramos por aí. Nós gostamos também de ter ciência de Deus, o conhecimento de Deus. O Senhor Deus revela as coisas aos pequeninos. É o que nós lemos em Lucas 12:32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Olha aí, irmãos. Agradou ao Criador, o Eterno, dar o reino para nós pequeninos, que não somos ninguém, que não estamos aí na estultícia, não estamos na arrogância. Entendimento fácil, o Eterno, que viveu trilhões e trilhões e trilhões. Se eu ficar o dia inteiro multiplicando trilhões por trilhões, eu não vou chegar lá no tempo que o Senhor Deus viveu. É o Eterno. E sendo tão perfeito assim, Ele só quer ver humildade. Ele só quer ver um que não queira ser como Satanás, não queira se encher com tanta arrogância a ponto de estar na soberba. Aprove ao Pai dar-nos o reino. É por isso o meu testemunho, senão eu nem falaria. Se eu não conhecesse a palavra, eu não falaria. Não perderia meu tempo. Eu dou testemunho, aceite quem quiser. Um anjo desceu da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, 3 anos atrás, desceu em carne. Em carne. E para piorar, né? Para melhorar para mim, mas para piorar o testemunho, não me permitiu dizer as coisas que eu vi. Como foi o grande poder, só posso dizer esta parte. Desceu em carne, ficou mais ou menos 1 minuto flutuando acima da cabeça das pessoas, ele estava flutuando e depois então ele se apresenta em carne. Primeiro o percebi em espírito e depois se apresenta em carne.
Irmãos, o Senhor Deus enviou o Eterno, um anjo que humildemente veio batalhando entre demônios, não sei como foi, mas a Bíblia diz que é assim, para me entregar uma mensagem. Este anjo, com o poder do nosso Criador, se apresenta no corpo de um ser humano, com grande poder, para dizer que eu estava em pecado. Esta é a mensagem para mim. Tirem para vocês o que o Espírito Santo falar para vocês. Não vão pela maldade, pela estultícia, não fiquem pensando, mas porque eu não recebi, mas é mentira, mas não sei o quê. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo. Nem eu mesmo sei dizer, mas porque eu não sou rei, não sou apóstolo, não sou profeta, para vocês verem como o nosso Deus nos ama, irmãos. O eterno não cabe na minha cabeça. Quando eu lembro disso, irmãos, eu fico dando voltas e falando a mesma coisa, porque eu não vou adicionar nada. Foi isso. Em carne significa, vocês deveriam pensar o que vocês estão vendo no mundo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Pode chegar a tua hora, tu pode morrer na esquina a qualquer momento, que o mundo inteiro é controlado pelo maligno. Tu pode morrer amanhã de manhã, pode chegar a tua hora. Então não fique na estultícia, busque mais a palavra do nosso Senhor. Porque esta palavra diz exatamente isso, o eterno, que é assim coisa que parece mais absurda do que isso, que não entra, não dá para assim calcular. O eterno, que viveu trilhões e trilhões e trilhões, aprove ao eterno ser nosso Pai, e aprove ao Pai dar-nos o reino. Antes mesmo disso, aprove ao eterno, esse Deus maravilhoso, enviar o próprio Filho por amor de nós, que somos como que nada, pó. Isso já é um absurdo. E nós sabemos que é verdade. Eu falo de irmão para irmão. Agora, quando veio um anjo, pois é, irmãos, já aconteceu comigo. E vocês verão os anjos subindo e descendo, e o Filho do Homem. Vocês verão o nosso Salvador, diz a palavra, nós vamos vê-lo, ele vai nos buscar, nós vamos subir com ele. Ou antes ou depois, ou vai ser arrebatamento, ou vão ter que morrer a primeira morte, que seja a vontade do Senhor. Irmãos, está acontecendo. Esse é o Deus maravilhoso, que nos criou lá do pó, botou a sua imagem e semelhança. Desde Adão e Eva, o Senhor Deus vem nos acompanhando. Até, se o Senhor Deus permitir, um dia eu faço uma pregação de como o Senhor Deus vem nos acompanhando, mas está aí na tua frente, está na Bíblia. Desde Adão e Eva até hoje. Glórias ao Senhor Deus. E aí vem um dia que um Zé Ninguém como eu, este pregador, é visitado por um anjo que fica 1 minuto, mais ou menos 1 minuto, me corrigindo, porque eu estava em pecado, irmãos. Ainda não faz sentido? Não faz sentido a ciência do homem. Eu falo de cristão para cristão. Vocês têm ciência, vocês estão cientes, vocês sabem que o Criador existe e enviou o próprio Filho e nós aceitamos. Vocês sabem que ao homem foi ordenado viver uma só vez. Então, irmãos, cuidado com a estultícia. Quando vier um problema, quando vier qualquer coisa, glorifica a Deus, canta, lembra de versículo, lê a palavra, faz o que puder até morrer, glorifica a Deus, nós já temos a vida eterna e abundante. Isso que não faz sentido. É o homem querer buscar a existência do Criador sem ir ao Criador. Ficam nos debates, será que Deus existe, será que não existe? Por isso que eu digo, olha, todo livro que é escrito, se não for baseado na Bíblia Sagrada, sem mudar nada, se não for para explicar a Bíblia Sagrada, é só enfado da carne. E muitas vezes é heresia, é seita. Porque o homem está tentando inventar o Criador que sempre existiu. Sempre existiu. Hebreus 11, versículo 6, diz que o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam, mas o homem está buscando encontrar a Deus nos seus próprios pensamentos, na sua própria razão, no seu próprio entendimento. O homem quer impor o seu limitado conhecimento para estabelecer, para determinar o que seria o Criador, como se o homem pudesse determinar, olha, Deus é isso, Deus é aquilo, cada um com uma filosofia diferente. E aí vem a palavra dizendo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19, porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios
e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Porque o homem tem uma sabedoria maravilhosa, tem uma inteligência maravilhosa, colossal. Mas quando o homem tenta impor alguma coisa, em vez de descobrir, ele está traindo a si mesmo. O homem, para fazer a ciência, para pesquisar as coisas, ele é muito humilde. Vocês podem observar o cientista, ano após ano, no seu laboratório, construindo máquinas, estudando ação e reação, fazendo experiência sobre experiência, observando de manhã à noite os fenômenos físicos. É muita humildade, hein, para fazer isso. Quando é para descobrir as coisas, o homem quer receber, quer fotografar, quer filmar, quer fazer debate, quer observar, quer tirar conclusões. É muita humildade. O homem sabe que é ser humilde, sabe? Vocês estão vendo como o homem sabe o que é humildade? Agora, quando é a hora de estudar a palavra, quando é a hora de conhecer a Deus, vamos ver se esse Deus existe. Onde é que o homem vai procurar Deus? No mundo. Vai procurar Deus nas coisas. Quando ele deveria simplesmente se aproximar desse Deus que é galardoador daqueles que o buscam, esse Deus que mostra, que dá comprovações de si mesmo. Nós sabemos pela palavra e por nós mesmos que todos aqueles que aceitam o Filho de Deus recebem o Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando dentro de si, corrigindo, dando discernimento, dando entendimento, advertindo, consolando. A maior consolação que nós temos é saber que essa palavra é verdadeira, saber da promessa, saber da vida eterna e abundante. Mas muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, nós que estamos em Cristo, e isso é estultícia, é ignorância, e chega no ponto em que muitos de nós cometem estupidez. Então, irmãos, nós temos que ter atenção total para o nosso Deus, para que a nossa jornada aqui seja mais leve, seja conforme o Cristo determinou que o fardo é leve. Quando é que o fardo não é leve? Quando a gente canta as músicas bonitas, mas não aplica na nossa vida, não aplica, né? Começa a cantar que o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tirou, aí quando começa a morrer, começa a sofrer, perder as coisas, quero ver cantar ali. Não são todos, mas nós sabemos que até nisto tem irmãos que cumprem a palavra. Porque o Senhor Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador significa que o Senhor Deus concede dele mesmo coisas que nos fazem crer totalmente na existência desse Deus. Nos concede até força para passar por esse vale. Então, em vez de querer impor o nosso limitado conhecimento, como muitos ímpios fazem, nós devemos nos entregar totalmente ao Criador, para que recebamos a sabedoria do Senhor. Porque nós já temos a sabedoria limitada e a inteligência limitada. É maravilhoso, mas quando se trata de conhecer ao Senhor Deus, nós precisamos da sabedoria e da inteligência do Senhor Deus. Nós somos limitados porque o que é nascido da carne, é a primeira etapa. O Senhor Deus colocou vida no pó, é a primeira etapa. Agora a gente tem que nascer do Espírito, para sermos Espírito também, para sermos um com o Pai. O Senhor Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Colossenses 1, versículo 15. Significa que quando nós nos aperfeiçoamos em Cristo, nós nos tornamos um com Cristo, passamos a ser como Cristo, e sendo Cristo o primeiro dentre muitos, nós passamos a ser também filhos de Deus. Porque nós adquirimos as características do Filho unigênito de Deus. Então, amados, nossas preocupações, os nossos terrores, os nossos medos, a palavra diz, não vão nem adicionar, nem tirar um único dia de nossas vidas. Importa-nos adorar o nosso Deus, sermos como Ele,
E o exemplo maior que nós temos é o Filho dele, é o nosso Salvador. Importa-nos aprender com o Filho de Deus. Por isso é bom lembrar, amados, quando há muitas preocupações, muitos terrores, mas eu vou para a rua, mas não sei o que tem. Tem no WhatsApp, no privado, vem pai de família pedindo ajuda, fotografando a cozinha sem comida, com um nenezinho de colo e a gente não podendo ajudar. Tem pessoas indo para a morte, pessoas indo para a rua. Tem neném morrendo, tem pessoas de todas as idades, nenezinho, bebê, criança, jovem. Tem. Esse mundo é assim, por isso que eu falo de cristão para cristãos. Nós sabemos que este mundo é comandado pelo maligno. Nós sabemos que só tem vida eterna quem aceitou o Filho de Deus. Então é bem simples, mas nós não podemos cometer a estultícia de voltar a nossa adoração para o mundo. É o que eu estava fazendo, por isso um anjo desceu. A nossa adoração tem que ser para Deus, porque adoração é conexão profunda. E tu vais saber, quando tu estás adorando em espírito e verdade, quando tu te entregares totalmente em conexão profunda, se desmanchando em oração, a ponto de passar o teu dia sem pensar no amanhã. Porque a palavra diz, a cada dia basta o seu mal. Tu vai pensar no amanhã, nos teus projetos, vai seguir a tua vida, mas não adianta. Não adianta colocar a tua fé no mundo, coloque a tua fé 100% no Senhor Deus. A hora que terminar, terminou porque não termina para nós. É isso que o Espírito Santo diz todas as vezes que nós lemos a palavra ou que ele fala através de um pregador. Agora, nós conhecemos o que é ser um ímpio. O ímpio, ele não lê a Bíblia, uns dizem que leram, que isso é bobagem. Outros não leram, dizem que não leram, não querem ler, porque é bobagem. E falam essas coisas, ninguém vai destruir a minha paz. Não se dá por conta que está vivendo a paz que um corpo temporário proporciona, ignorando que irá terminar. Então, eu gosto de ver os pregadores no YouTube, mas eu fico aterrorizado quando eu vejo um jovem, porque eu era assim. Eu era assim, um jovem cheio de energia, e quando vem um pregador, fala com ele, pergunta, vai pensar a respeito, vai ler a Bíblia, aí o jovem diz assim, olha, eu acho que não, eu estou bem assim. E mostra a carinha do jovem, né, rindo. Um jovem, uma jovem de 20, 25 anos, rindo, com vento nos cabelos, né, um dia de sol lindo. Um chegou a dizer assim, olha, não é minha prioridade, eu não sinto prioridade nenhuma nisso, eu acho que não. Como se ele dissesse assim, pregador, tu perdeu o teu tempo aqui comigo, rindo. Ele não deixa que nada tire a paz dele. Ele não percebe que ele não tem capacidade nenhuma de ter paz, de ter autonomia e de ter vida. Ele não percebe que isso tudo vai terminar. Então, ainda esses dias eu ouvi um jovem dizendo assim, né, ninguém vai destruir a minha paz. Na realidade, eu vi vários dizendo isso, mas com outras palavras. Estultícia, não é, irmãos? Porque não traz prazer escutar algo que parece teoria. Ele está ali no sol, é um ventinho, está linda a paisagem, né? Nos outros países tem gente sendo enforcada, fuzilada, a vida está acabando. Para ele também vai terminar um dia. Os papéis serão invertidos. Essa vida se tornará em morte. E aquela vida que ele achava teoria, é tão chato esse pregador aqui falando. Essa é a vida que virá e é eterna e abundante. Então, amados, nós sabemos como sair do mundo e ganhar a vida eterna e abundante. Se nós cremos, nós já saímos do mundo e já ganhamos a vida eterna e abundante. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 22 ao 25. É purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. Para o amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre.
Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso, irmãos, que é importante adorar o nosso Deus, buscando sempre essa palavra, que é a palavra que permanece para sempre. Se a gente não fizer isso, nós poderemos cair na ignorância, na estultícia e até sermos estúpidos, sofrendo pelos nossos atos. E essa conexão com o mundo, ela pode ser tão profunda que acaba te impedindo de receber a palavra do Senhor Deus. Por isso tem muitos irmãos criando doutrinas de homem, achando que estão no caminho, na verdade e na vida, e não estão. Vamos colocar um exemplo bem simples que todos nós entendemos, mas que o ímpio não entende. O ímpio, ele cria assim sites com milhares de afirmações dizendo que a Bíblia está errada por causa disso e daquilo. Mas a mensagem espiritual, a revelação, ele não consegue receber. Então, um exemplo bem simples está em dois textos que eu vou ler agora, que parecem se contradizer. No primeiro texto, diz para não amar o mundo. E no segundo texto, diz que o próprio Deus amou o mundo. Mas não são textos contraditórios, são textos complementares. Por isso que o entendimento da palavra é através do Espírito Santo. Muitos ímpios até entendem esses dois textos. Mesmo assim não aceitam o Senhor Deus, porque encontram dificuldade em toda a Bíblia Sagrada. E nós vemos que a Bíblia Sagrada é a palavra do Senhor Deus, fácil para nós. Porém, alguns irmãos ainda estão encalhados em algumas questões e transformam isso na sua própria estultícia. Vamos ao exemplo. São dois textos. O primeiro texto está na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Aqui, a ordem é para não amar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que a gente entende? Não amar as coisas temporárias do mundo, mas ame a todas as pessoas que estão no mundo. Odeie o pecado. Esse texto está se referindo às coisas temporárias do mundo. Não é para amar o mundo no sentido de amar as coisas que passam. Não é para se apegar nesse mundo. Já o texto de João 3, versículo 16, conhecido nosso, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, vai lá o ímpio dizer, olha aí, ó, a Bíblia se contradizendo, né? Num texto diz para não amar o mundo, e no outro texto diz que o próprio Deus amou o mundo a ponto de enviar o próprio Filho. Tem pessoas que não conseguem entender nem isso, porque não param para pensar, não dão um espaço para que o Espírito Santo ilumine. Assim também nós, irmãos, muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo, ou pecando, ou se preocupando demasiadamente com o mundo, quando nós já temos a vida eterna e abundante. É como se nós disséssemos para o Senhor Deus, olha, eu não confio, eu não acredito. Ele é o absoluto. Nós não podemos nem tirar um dia, nem adicionar um dia de nossas vidas. Então, neste segundo texto, João 3,16, diz que o Senhor Deus ele não amou as coisas temporárias do mundo, mas amou as pessoas que estão no mundo, a ponto de dar o próprio Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja tirado do mundo, seja salvo para ir para a glória. Esse texto é um exemplo bem simples,
Mas acredite, tem gente que não consegue compreender nem mesmo esta parte. Então tome cuidado, irmão, irmã, estude a palavra para não seguir outro senhor. Nós estamos vendo aí muitas heresias e controvérsias, mas somente Jesus é o Cristo, nosso Salvador. No meio dessas heresias e controvérsias, muitas vezes, nós vemos irmãos, eu digo irmãos porque eu não sei quem está salvo, quem não está. Salvo é aquele que está buscando a Cristo. Se disserem alguma coisa contra mim, eu não vou sair correndo, eu vou dizer, vamos ver, fala alto, vamos ver, é verdade, é mentira. E se disser alguma coisa que eu errei, se eu estou certo ou se eu estou errado, vamos ver, fala a verdade, vamos ver, eu quero ver. Cristão, quer ver, quer saber. Está buscando a verdade. Não se estabelece no próprio entendimento. E mesmo no corpo de Cristo, tem pessoas, tem irmãos que estão na estultícia, estão perto do erro. João 3, versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha aí, irmãos. Então a salvação não é por obras, mas também não pode fazer obra do mal. Não pode negar Cristo, não pode criar heresia, não pode criar controvérsia. Tem que buscar a verdade, tem que ser humilde. Porque quando um fala, o outro tem que escutar. E os dois têm que falar, os dois têm que escutar e os dois têm que buscar a verdade. Porque não interessa se é A, B ou C quem está certo aqui na Terra, não interessa. A verdade é Cristo. E quem não crê na verdade, nós não estamos nem discutindo quem é a verdade, nós que estamos em Cristo sabemos por revelação. Alguns, como eu, sabem, até receberam a visita de um anjo, foram visitados. A condenação é essa. Quem não crê já está condenado porque não crê no Filho unigênito de Deus. Se tu estiveres seguindo outro Jesus, um Jesus da tua imaginação, então pesquise a palavra, tudo que tu achares que não é, o que disserem para ti que não é, aceite com humildade e diga, olha, eu não acredito, mas eu vou fazer uma pesquisa essa semana para ver se eu estou certo ou se tu está certo. Não se firme no teu próprio entendimento. É estultícia. Nós que sabemos que a vida eterna e abundante é em Cristo Jesus, nós muitas vezes estamos tentando ajudar o nosso semelhante, mas às vezes também esquecemos de nós mesmos. Porque quando teimamos em algo, quando vivemos muito um costume, aquilo se torna um hábito, uma tradição, e nós devemos sempre perguntar, estou certo? O que tu vai perder pesquisando de novo? Não vai perder nada. O que vai acontecer é que tu vai descobrir se tu está certo ou se está errado. E se depois de tantas vezes vendo que tu está certo, tu vais apenas ampliar o teu próprio conhecimento para poder dar testemunho da razão da tua fé, que é Cristo Jesus. Então, para que tudo isso que os homens fazem? Então, tudo isso que o ímpio faz, muitas vezes entra no corpo de Cristo. Tem que cuidar, tem que ser simples como o Senhor Jesus. Nós já sabemos que a verdade é Cristo. Já sabemos que o espírito do maligno influencia a todos, sem exceção. Sem exceção. Ah, eu estou em Cristo. Influencia. Se tu tiver a armadura de Deus, tu vai receber menos influência. Mas a influência mínima tu vai receber, que é aquele sinalzinho que vem e não te atinge, porque tu tem a armadura de Deus, mas tu sabe que o maligno está preparando coisa, tu está sentindo. Então, se para o bem ou para o mal, ele influencia. Para o bem é quando o cristão está com a armadura de Deus, pesquisando a palavra, buscando a verdade. Então, quando vem os laços, vem as coisas, o cristão não cai. Mas influenciou o cristão. O cristão sabe, quando ele vê, percebe a ação do maligno, influenciou a vida dele para melhor. Porque por piores que sejam as coisas que aconteçam neste mundo, aquele cristão sabe da verdade, sabe que está no caminho, na verdade e na vida, que é o verdadeiro Cristo, o Filho de Deus. João 3, versículos 5 e 6. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito.
Enquanto ficarem nas questões da carne, nas contendas, no diz que me disse, nas dúvidas, no achismo, estes são os nascidos da carne. E por mais que proclamem a palavra, quando subirem, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, eu não te conheço. Vocês estão entendendo, irmãos, o perigo? Tem que buscar a palavra do Senhor Deus. Para nós que estamos em Cristo, sentir que estamos salvos é tudo, porque nós já sabemos que estamos salvos. Agora, sentir é a paz do Cristo. É quando o Senhor Jesus diz que nós estamos recebendo a verdadeira paz que transcende o entendimento humano. Vai arrebentando, vai caindo, é que nem aquele filme de ação maravilhoso que às vezes me vem na minha mente. Vai caindo o aviãozinho, aí um protagonista diz assim, solta a carga, o avião tem que ficar mais leve. Solta isso, desliga aquilo e faz isso e não sei o que. Aquele avião já não tem combustível, está saindo fumaça. Mas no final ele pousa certinho em terra firme, que é a glória. Quem está fazendo isso por nós é o Espírito Santo, é o próprio Deus nos guiando. Nós sabemos que estamos salvos, mas quando nós sentimos que o Senhor Deus está fazendo isso por nós, amados, é tudo, porque o que tiver que acontecer, vai acontecer, a palavra diz isso. Vocês conhecem a parábola do semeador? Quando nós escutamos as pregações, nós sedimentamos este conhecimento. Quando um pregador fala isto e aquilo, vocês vão localizando o que leram na Bíblia Sagrada. Vocês vão se firmando no Senhor Jesus, para que a nossa fé não seja como a semente que caiu ao pé do caminho, nem como a que caiu em pedregais, nem como a semente que caiu entre espinhos. Não estejamos ao pé do caminho, mas no caminho. Não sejamos pedregais, mas corações humildemente abertos à palavra do nosso Deus. Não sejamos espinhos, para que não nos tornemos nossos próprios inimigos, sufocando a nós mesmos. Sejamos como a boa terra, entreguemo-nos nas mãos do Senhor Jesus, para que haja fruto, se pouco ou muito, para que haja fruto. Toda estultícia vem de ignorar, e ao ignorarmos aquilo que já sabemos, a gente então comete estupidez. A estultícia vem quando nós ignoramos o nosso Deus. E aí nós vamos observando quanta estultícia há no mundo. E nós que estamos salvos temos que estar fora do mundo, espiritualmente fora, como representantes de Cristo. A palavra diz que nós somos embaixadores de Cristo. Nossa morada não é aqui, a nossa pátria é no céu. Abacuque 2, versículo 9. Ai daquele que para sua casa ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Aí são os ladrões, né, amados? João 12, versículo 43. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É treva. Amar a glória dos homens, ser cientista, ano após ano, eu estudei, desde os 4 anos de idade, estudando o mundo, muitos cursos fiz, é treva, a mais profunda treva que existe é a ignorância, é ignorar o Criador, estultícia, termina na estupidez. Eu posso dizer com uma lágrima presa aqui, irmãos, de tristeza, e já de alegria também, porque tristeza porque eu dediquei a minha vida para nada, e de alegria porque Cristo me resgatou. É treva. João 12, versículo 46. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Glórias a Deus. Eu estava perecendo nas trevas do conhecimento humano. E mais, e quero mais, vai sugando. É que nem uma máquina. A máquina, se tu ligar um aspirador de pó, ele fica sugando. Até não dá mais. É assim, irmãos, é simples. Mas se tu continuar como um aspiradorzinho, não desligar esse negócio de buscar o mundo, esse foi meu pecado, irmãos. Desceu um anjo para me avisar. A minha obsessão era tal que desceu um anjo em carne.
Então, se tu não desligar o aspiradorzinho de pó, tá na hora de parar de sugar as coisas do mundo, que é só pó que tem no mundo. Tudo que há no mundo é comparado como lixo. Não tem valor nenhum diante do que o Senhor Deus preparou para nós. Versículo 47 diz: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Olha, o Senhor Jesus não pode fazer nada. Ele deu a própria vida, não aceita. Quer deixar o aspiradorzinho de pó ligado? Continua sugando as coisas do mundo. Versículo 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Então eu, irmãos, aceitei o Senhor com 51. O sentimento foi esse. Não consegui nada, perdi tudo. Tem uns que aceitam o Senhor Jesus mesmo sendo milionários, né? E a minha sensação era essa, que a palavra do Senhor Deus estava me julgando. Olha o que eu ganhei, nada. É treva, é solidão, não tem nada. Aí, para piorar, já há muitos anos eu não posso dormir. Então, eu já não me preocupava com mais nada, porque, olha, eu comecei a pensar, olha, cedo ou tarde viriam essas coisas, e não importa o que eu pensasse, eu deveria ter aceito o Senhor Jesus com 10 aninhos de idade, lá atrás. Mas glórias ao Senhor Deus, que para mim não é o último dia, né? O último dia meu pode ser hoje, posso morrer, mas não é o último dia. A palavra diz que receberão o julgamento no último dia, quando o Senhor Jesus voltar, aqueles que não aceitaram. Glórias ao Senhor Deus, porque eu não tenho nem como explicar, eu não poderia. A palavra diz que não vem de mim, que o Pai preparou tudo isso para que nós sejamos salvos. Então, para que nós não caiamos mais em estultícia, irmãos, nós temos que entender o seguinte: nós já aceitamos, nós já estamos salvos. Enquanto isso, o homem continua como eu fui até os 51 anos de idade. O homem continua, para falar a verdade, irmãos, até os 55, porque aquele anjo desceu quando eu tinha 55 anos. Eu já havia aceito o Senhor Jesus e ainda estava obcecado em querer as coisas do mundo. Porque estudei muito, porque não sei o quê, porque eu quero, não tem nada. E desce um anjo para dizer não, 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 entre outras coisas. Então, irmãos, nós já aceitamos. E o homem continua obsessantemente a construir todas as coisas. É como se o homem estivesse construindo castelos de areia, por mais perfeitas que sejam as coisas, são castelos de areia. Mas, então, em sua estultícia, o homem não observa o que diz a palavra. A pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a pedra angular, a cabeça de esquina, a mais importante de todas. Meu exemplo, uma pessoa que perdeu tudo e aceitou a Cristo. Glórias ao Senhor Deus, que eu aceitei a pedra que os construtores rejeitaram. Mesmo que eu não consiga construir nada, assim como vocês, nós recebemos a vida eterna. Cristo construiu tudo para nós. E a palavra diz: nenhuma condenação há para nós que cremos. Depois da nossa primeira morte, não haverá nenhuma condenação. Nosso advogado fiel é Cristo quem nos justifica. Porque se não fosse assim, nós não poderíamos sequer chegar à presença do nosso Deus, nosso Senhor, nosso Pai. É Cristo quem nos justifica. Glórias ao Senhor Deus. Mas isso é só para quem é cristão. Com todos os nossos erros, nós estamos buscando a Cristo, sempre nos arrependendo, sempre pedindo perdão, sempre clamando pela sabedoria divina. Então nós sabemos, o espírito do maligno, ele engana. Enganar significa levar, não é como o homem pensa. O homem pensa assim, né, o ímpio. Mas se eu fui enganado, eu não sabia, a culpa não é minha. Não, não. Não haverá como se justificar. Sem Cristo não tem justificativo. Porque o homem ele é feito de corpo, mente e alma. A nível da alma as coisas estão acontecendo. Enquanto o homem não sair dessa coisa carnal e não operar no nível da alma, não nascer da água e do Espírito, ele não vai perceber a própria estultícia.
o espírito do maligno, ele engana. Ele leva os que são seduzidos, os que vão com ele. O homem da perdição já está neste espírito, ignorando a verdade, construindo seus castelos de areia. O espírito do maligno tenta enganar, mas não leva os que não são seduzidos, ou seja, os que não vão com ele. Então, o homem salvo, a mulher salva, não ignora a verdade. Eles seguem o caminho espiritual que Cristo abriu. E isso é a maravilha, irmãos. Cristão não quer ser melhor do que ninguém, não. Cristão é humilde, admite que o eterno, que viveu trilhões e trilhões e trilhões, não dá para falar, eu poderia falar 10 anos seguidos, e eu não alcançaria a idade do nosso Deus. Sendo eterno, ele não fez a gente do pó para botar o pesão e matar. Sendo o eterno, o Senhor Deus é perfeito. A palavra diz que o lago de fogo não foi feito para o homem. Porém, esse é o grande mistério. Tem almas que vão para lá. Mas sendo eterno, esse Deus maravilhoso, que é nosso Pai agora, nos coloca como pequeninos que erram, que pecam, mas que amam o Senhor Deus, porque conhecem o Senhor Deus, sabem que Ele é o nosso Pai. Nós somos assim. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 13 e 14. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Glórias ao Senhor Deus. Salmos 119, versículo 120. O meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Mateus 10, 28 ao 33. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Irmãos, eu vou ler todo o texto aqui, mas só esse iniciozinho é pesado. Mas é por isso que tem que ser uma entrega, porque pensem bem. O nosso Pai, Ele viveu eternamente, trilhões, trilhões e trilhões de anos. Pensem nisso. De vez em quando pensem nisso. Isto é adoração, pensar no Pai. O Espírito Santo, Ele revela coisas a todo momento. Aqui em Mateus 10, 28 a 33, começa assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ah, mas não sei o que... É verdade, é verdade. Tudo que tu falares aí, se já está acontecendo, se segura em Cristo até morrer. Mas por isso mesmo, se não estiver acontecendo, se tu podes escutar essa pregação e escutaste até agora, entenda na tua alma, coloca isso na tua alma. O Pai que viveu trilhões e trilhões de anos está dizendo isso para nós. Pequeno rebanho, aprove ao Pai dar o reino. Não temam o que mata o corpo. Ah, mas não sei. Não. Pensa nisso muitas e muitas vezes. Por quê? A verdade é esta, é a palavra. O eterno que viveu eternamente agora nos fez seus filhos para sermos com ele eternamente. Vejam, irmãos, prestem atenção. Esse irmãozinho aqui não está falando heresia. Não estou dizendo que eu, que tu, que nós somos eternos. Não, somente um é o eterno. Somente um tem a imortalidade, é o nosso Deus. Nós somos imortais a partir de agora. Nós vamos viver, nós nunca seremos o eterno. E nós nunca teremos a imortalidade, não. Nós somos imortais a partir de agora, porque viveremos eternamente com Cristo. Então, nós viveremos a partir de agora a eternidade com o eterno, que é o nosso Pai. Quando a gente pensa assim, que é a palavra, o Senhor Deus, o Eterno, nos chamou para nos dar vida eterna e abundante. A partir de agora vai ser isso. Parece assim, poxa, mas não repete, pregador. Vocês têm que repetir isso. Sempre que lembrar, com costume, em 5 segundos lembra e repete tudo isso. É o Eterno, viveu trilhões de anos. Eu fui chamada, agora eu sou filho, sou filha, vou viver eternamente. Por que é importante adorar assim, pensando na palavra? Porque quando chegar o dodói, quando chegar o vale, as coisas pelas quais a gente tem que passar, nós vamos sentir
essa verdade. Saber uma coisa já é bom. Agora sentir o amor do Pai, que nós eternamente, nós vamos viver trilhões e trilhões e trilhões de anos. Aqui a gente vive mais ou menos 50, 100, 150 anos. É por isso que o Senhor diz: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitos estão pensando, vou morrer, vou descansar. Não, não. O Senhor Deus vai fazer muitos perecerem no inferno, tanto a alma como o novo corpo que receberão. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Muitas vezes a gente vê um passarinho morto, né? Não, sem a vontade do Pai, não. Está tudo no tempo do Senhor. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Aí, meus queridos, aí, no último versículo de Salmos 34, nós lemos o que nos interessa. O Senhor resgata. Nós que aceitamos o Filho fomos resgatados. O Senhor resgata a alma, porque o que vai sobrar é a alma. Esse corpite aqui vai embora, vai para debaixo da terra. Mas a nossa alma é resgatada pelo Senhor. O Senhor resgata a alma dos seus servos. Sejamos servos do nosso Deus. E nenhum dos que nele confiam será punido. Acabou. Acabou. Tem que pensar isso muitas e muitas e muitas vezes, porque ler corrido a Bíblia não adianta. Tem que ler e sentir e pensar. Acabou. Cristo disse, está consumado. Na hora que o Senhor Jesus morreu na cruz, ele não desceu um pergaminho imenso, textos. Não, já foi dito. Tudo foi dito, tudo que tinha que ser dito foi dito, está fechado, está consumado. Acabou. Por isso que a gente tem que ler a palavra, reler, meditar com todos os nossos erros, clamar, chorar. Vai chegar num ponto de maturidade cristã em que tu vai se arrebentando de tudo e tu vai sentir lá na alma uma felicidade e vai sentir uma palavrinha só ou duas dizendo assim, acabou, está consumado, é uma entrega. Porque, lembrem, alguns de vocês devem ter escutado um comentário muito sério, que tem muita gente famosa, né? Muita gente importante, e quando morre, nós vemos o caixão, e seguindo o caixão ali, 100, 200 pessoas, 1000 pessoas, e aquela multidão. E às vezes sai até na TV, né? E este comentarista falou uma coisa muito séria, que o importante não é quem está te seguindo, quem está te dando carinho, te dando apoio do lado de cá na última hora, porque na última hora já foi, tu não tá mais ali. Então agora não adianta mais ter 50, 100 mil pessoas ali no teu enterro. O importante não são as pessoas mais te dando apoio no lado de cá. O importante é quem vai te receber do lado de lá. Aí é que tá, né? Será que tu vai ser recebido por anjos? Ou será que, de repente, tu cai lá no lago de fogo sem recepção nenhuma, ou se ainda tem demônio que vai te buscar? Então eu não falo isso para ti, tu que estás em Cristo, nós sabemos que a salvação em Cristo é essa. Aquele que crê que está buscando, não tem erro, não tem problema. Mas nós temos que buscar a palavra do Senhor Deus, nós temos que adorar, nós temos que vigiar, e não podemos, de forma alguma, nos dar mais ao luxo da estultícia. Eu falo isso porque, irmãos, várias vezes já comentei. O Senhor Deus pega os pregadores como pegou Paulo. Paulo era assassino de cristãos. Escreveu as cartas paulinas. O Senhor Deus pega aquele que não tem como dizer, olha, esse é arrogante. Não tem como dizer que este pregador aqui é arrogante.
Claro, eu tenho minha cota de arrogância, tem tudo, eu não sou melhor do que vocês. Mas não tem como dizer assim, ó, aquele lá é arrogante. Não tem como fazer isso porque eu fui pisado a vida inteira. Eu fui excluído, eu fui perseguido, não tive nada. Eu já estava por obrigação na humildade. Não tem, por algum motivo não tem. Paulo também. Paulo, quando ele foi quebrado pelo Senhor Jesus, não tem mais, ele não entendia mais nada e de uma hora para outra ele começou a entender tudo. Então, o Senhor é que escolhe. Eu, como pregador, os pregadores, eu entendo que o Senhor Deus pegou a pior espécie. Então, de forma alguma, eu vou dizer para vocês, olha, não cai na estultícia quando eu nunca caí. Não, é o contrário. Eu estou falando com experiência do pecador, como é horrível. Várias vezes eu caí na estultícia, o que é ignorar a palavra e começar a se deixar pela ambição do mundo, as coisas do mundo, e assim vai. Poderia ser o caso de cair na operação do erro, não voltar mais. Mas no meu caso, ainda um anjo desceu e eu ainda passei um tempo em parafuso, ainda combatendo, não o bom combate de Paulo, combatendo contra mim mesmo, obcecado pelo mundo ainda, e já desceu um anjo, criatura. Já desceu um anjo, eu custei para dizer isso. É entrega. A nossa estultícia, a nossa ignorância nos leva a fazer uma estupidez, qualquer estupidez. Estupidez de sofrer demais, estupidez de fazer mais pecado, de qualquer coisa. Então, a ignorância, ignorar a palavra, nós temos que vigiar. Por quê? Vejam, o Senhor resgata a alma dos seus servos. E a melhor maneira de não ser uma pessoa ignorante, né, de não ficar na estultícia, é ser servo, né, buscar o que fazer para o nosso Deus. Gradativamente o Senhor Deus vai transformando a tua alma, vai modificando. E eu repito, não é palavra minha, é palavra da Bíblia. Nosso Deus de amor pegou Paulo, que era assassino, me pegou eu, um dos maiores pecadores, e gradativamente, sofrendo muitos anos, o Senhor Deus olha, né? Mas esse é cristão. Sim, esse que é o cristão. Não é para se exibir. Cristão é aquele que diz, eu fui lixo, mas eu não abandonei. Eu busquei, eu admito, e eu clamo, eu choro, e eu admito que muitas vezes foi uma dificuldade para tirar, desarraigar, tirar isso da minha mente, né? As coisas, as ambições do mundo. Então, amados, essa minha luta, eu querendo desarraigar, tirar, arrancar o pecado de mim, que isso não sai, por que eu fico pensando e quero fazer isso, quero fazer aquilo, sofrendo e pecando, né? Quando vai dar por conta que pecou, já é tarde, agora pecou. Daí o sofrimento, irmãos, o sofrimento para clamar, para chorar, para pedir sinais, e o Criador enviando sinais que eu não posso nem contar para vocês. Sinais sobrenaturais, irmãos, mostrando a benignidade, a longanimidade, o amor do Senhor, mostrando que eu fui perdoado. É o que diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Desarraigar, arrancar, tirar, arrancar com a raiz, com tudo, sai daí. Cristo, diz a palavra, se entregou a si mesmo para fazer isso. Para fazer isso, é o poder maior, o Filho de Deus veio arrancar a gente desse mundo perverso. Nenhuma condenação há, amados irmãos. Estamos selados pelo Espírito Santo, salvos, caminhando para os portões celestiais, caminhando para sermos recebidos pelo próprio Cristo Jesus. Salmo 119, 120, repito, o meu corpo se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Salmos 128, versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amados irmãos, chega de estultícia. Nos entreguemos totalmente àquele que deu a sua própria vida por nós.
Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus o Cristo.